Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação, Alexandre Fico. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor, me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e mais um sábado, pela misericórdia e infinita bondade do Senhor, estamos aqui para mais um programa Evangelho Genuíno. E nesse sábado, nós vamos continuar com a segunda parte, Evangelho de Cristo, o Evangelho de Satanás. Você é uma pessoa que fica impressionado com sinais e milagres? Sinais e maravilhas? Se você é uma pessoa que se impressiona com isso, será que você está ouvindo o Evangelho de Cristo ou o Evangelho de Satanás? E nós vamos continuar. Nós falamos a semana passada uma parte, hoje, se assim Deus permitir, nós terminamos na segunda parte. E eu quero iniciar antes de nós escutarmos um louvor, e eu vou colocar um louvor. Gostaria que você prestasse atenção na música, na letra desse louvor, do nosso irmão Nathan Souza, o irmão da Genuína de Hortolândia, e que fala sobre a triste realidade que vivemos diante de alguns dos falsos profetas, de um evangelho que hoje infelizmente está distorcido. Hoje vemos pessoas que dão mais importância a realidade mundana dentro do mundo gospel do que realmente a importância ao reino do Senhor, ao reino do Senhor. E isso fica claro quando você vê, por exemplo, sobre a marcha para Jesus que aconteceu em São Paulo. Isso é uma triste realidade, meus irmãos. É uma triste realidade onde shows, as pessoas vão atrás de artistas famosos gospels e dizem que é para Jesus. É uma triste realidade. Seria muito bom se, ao invés de nós chegássemos na frente de um palanque
onde chamam de altar com um monte de famosos que receberam fortunas para estar pregando naquele lugar, cantando naquele lugar, sem dizer que a organização por um apóstolo herege, né, e outros hereges vão atrás para poder se aparecer, seria bom se todos estivessem de joelhos, orando, clamando pela misericórdia de Deus, de um país tão distante do cristianismo como o Brasil se encontra. E dizem, gritaram, o Brasil é de Jesus, meu irmão. Se o Brasil fosse de Jesus. Ah, se o Brasil fosse de Jesus. E eu até postei e falei, só se for o Jesus criado pelo gospel contemporâneo. O Jesus que eles criaram, que é o filho da Aparecida, da Nossa Senhora Aparecida do Norte. Só se fosse Jesus, porque o Jesus da Bíblia está bem distante. Então vamos para uma oração de um profeta menor, do A.W. Tozer, que é bem diferente da oração que você ouve no meio gospel de hoje. E é óbvio que ele fala de profeta, e nós sabemos que o profeta do Novo Testamento não é igual ao profeta do Velho Testamento, até porque o profeta do Novo Testamento, ele está debaixo sempre da unção de Cristo, sobre aquilo que Cristo falou na tua palavra, né? Mas vamos à oração. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aproximo de Ti, em busca de preparação espiritual. Pousa a Tua mão sobre mim, unge-me com o óleo do profeta do Novo Testamento, que é estar embaixo da unção do ungido de Deus, Seu Filho Jesus Cristo. Impede que eu me transforme num religioso e perca assim a minha vocação profética. Salva-me da maldição que paira sombriamente sobre o sacerdócio moderno, a maldição da transigência, da imitação, do profissionalismo. Salva-me do erro de julgar uma igreja pelo número de seus membros, pela sua popularidade ou pelo total de suas ofertas anuais. Ajuda-me a lembrar-me de que eu sou profeta, não um animador, não um gerente religioso, mas um profeta, que eu nunca me transforme num escravo das multidões. Cura a minha alma das ambições carnais e livra-me do prurido da publicidade. Salva-me da servidão das coisas materiais. Impede-me de gastar o tempo entretendo-me com as coisas da minha casa. Faze o teu terror pousar sobre mim. Ó Deus, impele-me para o lugar de oração onde eu possa lutar com os principados e potestades e príncipes das trevas deste mundo. Livra-me de comer demais e de dormir demais. Ensina-me a autodisciplina para que eu possa ser um bom soldado de Jesus Cristo. Que assim seja na minha e na sua vida. Amém. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Eu vou pedir para o Dé soltar o louvor. Preste atenção nesse louvor. Nathan Souza. Se você quiser algum contato dele, você procura no Facebook Nathan Souza. Tá? E preste atenção na letra. Você está ouvindo o Evangelho Genuíno. É triste a realidade que alguns pastores vivem. São amantes do dinheiro, até tiram da Bíblia o que não existe. Se intitulam como mestres, divulgam milagres, curas, maravilhas, e levam muita gente louca nesse frenesi de melhorar a vida. A cruz tem sido esquecida, salvação já não se prega. Já se esquece a sã doutrina, aquela da renúncia, santidade plena. Dá de
choro prostrar e entregar a vida, e sentir os seus pecados e ver que Jesus é a sua saída. Não posso ficar calado ouvindo tantos homens pregando heresias e sem ter temor de Deus enganam muita gente sem pensar que um dia vão passar pelo juízo do grande juiz. Que a batalha era reída pra falar do evangelho para aquele que não era crente ainda. Hoje se faz necessário pregar pra ministros, bispos e pastores, pois no engodo do pecado endureceram tanto, se tornaram lobos. Antes era o pecador que se adequava à igreja, hoje se personaliza, tem pra todo gosto tudo que deseja. Muitos por não conseguirem vencer seus pecados sai pecando ainda. Que homem casar com homem desde que se ame a Bíblia autoriza. Não posso ficar calado ouvindo tantos homens pregando heresias e sem ter temor de Deus enganam muita gente sem pensar que um dia vão passar pelo juízo do grande juiz. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Glória a Deus por esse louvor, por essa letra, e eu espero que vocês tenham gostado. Meus irmãos, algumas pessoas têm pedido para mim sobre as palavras que tem feito de sábado. Eu pedi aqui autorização para o D, e ele autorizou eu passar o e-mail dele. Aqueles que querem que alguma gravação, por gentileza, manda no e-mail do D, que eu vou passar para vocês, e vocês pedem a data, e se ele estiver aqui, ele encaminha para vocês. E o valor disso é nada, 0, né? Então, por gentileza, anota. Edilson, com I, tá? Não é demudo, não. Edilson, rededobemfm@gmail.com. Edilson, rededobemfm@gmail.com. Então, Edilson, rededobemfm@gmail.com. Aqueles que quiserem também um contato, pode entrar no meu Facebook, Alexandre Fico. Alexandre Fico, tem a fotografia minha e da minha esposa, então também vocês podem acessar. E qualquer coisa, deixa um recadinho lá em inbox que eu respondo, tá? Alguns irmãos falam sobre ir pregar na igreja, etc. Eu já falei, meus irmãos, eu não tenho problema, eu posso ir, eu não cobro nenhum centavo para pregar na igreja, não precisa ter número de membros, pode ser uma pessoa, ou 10, ou 20, não interessa o lugar, se é na favela, se não é, não importa onde seja. Não importa onde seja. A única coisa que eu falo é que eu não consigo pregar em 15 minutos,
e eu vou pregar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor mandar. E aquilo que o Senhor mandar, eu vou falar. E não importa onde seja, meu irmão. Não importa onde seja, se as pessoas vão gostar ou não. E então, mas lógico que eu deixo sempre avisado, meu irmão. A minha palavra talvez não seja uma palavra boa para as pessoas que querem ter uma autoajuda. Talvez não seja uma palavra boa para congresso, para campanhas. Talvez não seja uma palavra boa para isso, né? Então, realmente aí não tem por que você me convidar. Eu só peço que seja com antecedência, porque eu tenho que comunicar ao pastor César, etc. A agenda da igreja. E eu não sou profissional disso, meu irmão. Você não vai ter o meu CDzinho lá no final para comprar. Isso não vai acontecer. Espero que o Senhor mantenha assim. Que seja dessa maneira. Mas vamos à palavra. E eu quero começar falando sobre a palavra, sobre essa segunda parte, onde nós falamos, né, sobre o amor. Nós falamos se é uma comparação entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho de Satanás, que Cristo realiza milagres. Realiza, Satanás também realiza, nós passamos o texto. E eu começo a segunda parte dizendo uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Repetindo, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Por isso eu sempre pergunto, você se impressiona com milagre? Se você se impressiona com milagre, então, meu irmão, você tem chance de cair na mão. Tem chance de cair na mão desses lobos devoradores do Evangelho de Satanás. Cristo está sentado em seu trono? Sim, e de modo semelhante Satanás tem seu trono. Apocalipse 2, versículo 13 diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Cristo possui uma igreja? Sabemos que possui, inclusive, ele morreu por ela. Satanás tem a sua sinagoga, conforme Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és ricos, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Cristo é a luz do mundo? Sim, de modo similar o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Inclusive, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho foi questionado, e por isso que Paulo cita e fala a respeito disso. Cristo designou os seus apóstolos? Sim, Satanás possui os seus apóstolos também. Se você pegar no versículo anterior, versículo 13, do mesmo capítulo 11, Paulo diz que porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Tudo isso nos leva a considerar o evangelho de Satanás, meu irmão. Satanás é um arqui-imitador. Ele está agora em atividade no mesmo campo em que o Senhor Jesus semeou a boa semente. Nós lemos no sábado passado: o joio são os filhos do maligno. O diabo está procurando impedir o crescimento do trigo, utilizando-se de outra planta, o joio, que em aparência se assemelha muito ao trigo. Muito. E eu sei que é a necessidade do trigo e o joio crescerem junto, porque no grande dia o Senhor vai separar. Em resumo, por meio de um processo de imitação, Satanás está almejando neutralizar a obra de Cristo. Apesar do joio crescer junto com o trigo, nós não precisamos ser nós o joio. Portanto, assim como Cristo tem um evangelho, Satanás também possui um evangelho que é uma imitação sagaz do evangelho de Cristo. O evangelho de Satanás se parece tanto com aquele que procura imitar que multidões de pessoas não salvas, bodes no meio das ovelhas, são enganadas por esse evangelho. O apóstolo Paulo se referiu a esse evangelho quando disse:
Admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Este falso evangelho estava sendo proclamado mesmo nos dias do apóstolo, e uma terrível maldição foi lançada sobre aqueles que o pregavam. O apóstolo Paulo continuou no versículo 8. Mas eu, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Com a ajuda de Deus, nos esforçaremos para explicar, ou melhor, para desmascarar esse falso evangelho, meu irmão. Se você prega um outro evangelho, você é anátema, você é amaldiçoado. E não adianta você ficar amaldiçoando as outras pessoas, porque o amaldiçoado é você mesmo. Não adianta você ficar falando que as pessoas que saíram da sinagoga de Satanás, da Babilônia, é amaldiçoado porque saíram da sua denominação. Não, meu irmão, você é um amaldiçoado porque você prega outro evangelho. O evangelho de Satanás não é um sistema de princípios revolucionários, nem mesmo um programa de anarquia. Este evangelho não promove conflitos ou guerra, pelo contrário. Mas tem como alvo a paz e a unidade. Eles pregam paz e unidade, meu irmão. É o ecumenismo. É o Jesus arauto da paz. Eles pregam a paz, o amor. Amor, I love you. O Jesus Woodstock. Paz e amor. Não pensa vocês que eles vão proclamar outra coisa, não. Não procura colocar a mãe contra a filha, nem o pai contra o filho. Ao invés disso, ele fomenta o espírito de fraternidade pelo qual a raça humana é considerada uma grande irmandade. Todos são filhos de Deus, todos. E esse evangelho não procura mortificar o homem natural, e sim aprimorá-lo e enaltecê-lo. É isso, meu irmão, vai mexer no seu ego, naquilo que mais te chama a atenção. Porque não existe pessoas tão egocêntricas como nós. O ser humano é egocêntrico. O ser humano gosta de ser bajulado. Se nós achamos alguém para nos bajular, é ali mesmo que nós vamos ficar. Então o evangelho de Satanás defende a educação e a instrução, apelando ao, entre aspas, melhor que há no íntimo do ser humano. Tem como alvo fazer deste mundo um habitat tão confortável e agradável que a ausência de Cristo não será sentida e Deus não será nem necessário. É o retorno ao paraíso sem Deus, meu irmão. Nós queremos retornar ao paraíso sem Deus. Todos nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos achar Deus lá no céu. Sabe por quê? Porque senão eu vou ter que ficar dando satisfação para Deus. Deus vai querer falar o que eu tenho que fazer ou não. E esse foi o principal da decadência do evangelho na Europa. E quando eu vejo uma crise que está chegando ao nosso país da maneira que está, eu vejo a misericórdia de Deus sobre essa nação. Porque quanto mais um país se torna abastado financeiramente, mais distante de Deus ele vai ficando. É só você olhar os Estados Unidos hoje, onde nós importamos os malefícios desse evangelho maldito da prosperidade que vem. Da confissão positiva, Kenneth Reagan, Joel Austin e outros mais, Cris não sei do que. E vai aí, meu irmão, e vai. E veio o inferno de porta aberta com esse evangelho. Por quê? Porque se afasta. E você está num lugar onde as pessoas são gananciosas, é mais fácil de oferecer cada vez mais para elas. Cada vez mais. E eu volto a falar. O evangelho que eles pregam é um evangelho onde Jesus morreu numa escada. E a escada serve para você subir. O evangelho de Cristo, Cristo foi crucificado na cruz. Numa cruz. E o seu sangue verteu até a última gota. Por pecadores como nós. O evangelho de Satanás se esforça para manter o homem tão ocupado com as coisas deste mundo que não tem ocasião nem inclinação para pensar no mundo por vir. Esse evangelho propaga os princípios de autossacrifício, da caridade e da benevolência, ensinando-vos a viver para o bem dos outros e sermos bondosos para todos. Apela fortemente à mentalidade carnal, tornando-se popular entre as massas, porque ignora os solenes fatos de que, por natureza, o homem é uma criatura caída
está alienado da vida de Deus, morto em delitos e pecados, e de que a única esperança se encontra em ser nascido de novo. A única esperança. Você quer ver, meu irmão, como a nossa natureza é caída? Olha para uma criança. Aquela criança que você fala que é inocente. Repare como as crianças são maus. As crianças são egocêntricas. As crianças, elas só pensam nelas. As crianças, se você não faz aquilo que elas querem, elas choram, gritam. As crianças, elas mordem, brigam, fazem tudo para conquistar os seus espaços. Eu não estou falando para você sair espancando a criança, essa é a nossa natureza. Essa é o que nós temos que fazer, nós temos que doutrinar os nossos filhos. Mas quando você olha que bonitinho que ele está fazendo, é inocente. Não, meu irmão, nós não somos inocentes. Nós somos maus. A natureza do homem caída é mal, não é boa. Nós não nascemos bons, nós nascemos mal. Mal. A diferença dessa criança para nós é o tempo de vida só. Que ela vai ser tão pecadora como nós somos. Tão pecadoras como nós somos. Tão carente da misericórdia e da bondade de Deus como qualquer outro ser humano que pisa nessa terra. Então, em distinção ao Evangelho de Cristo, o Evangelho de Satanás ensina que a salvação se realiza por meio das obras. Ele incute na mente das pessoas a ideia de que a justificação diante de Deus ocorre com base nos méritos humanos. Isso é uma herança do catolicismo. A frase sagrada do Evangelho de Satanás é: seja bom e faça o bem, mas a falha em reconhecer que na carne não habita bem algum é muito grande. E eu falei de Atos 17 e torno a falar no versículo 24, que as pessoas que não frequentam a igreja amam essa frase. Ama. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. É verdade. E no versículo 25 também é verdade. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não importa o que você faça, você não faz nada, você para Deus, se Deus não fizer antes por você, meu irmão. Não fizer antes por você. O Evangelho de Satanás anuncia uma salvação que se realiza por meio do caráter, uma salvação que é o reverso da ordem estabelecida por Deus em sua palavra. O caráter se manifesta como fruto da salvação. As ramificações e organizações desse Evangelho são multiformes. Temperança, movimentos de reforma, associações de cristãos socialistas, sociedade de cultura ética, pessoas que não frequentam igreja nenhuma, congressos sobre a paz, todas essas coisas são empregadas, talvez até inconscientemente, em proclamar esse Evangelho de Satanás, a salvação pelas obras, apesar de falar que não. Cristo é substituído pelo cartão de apelo, ou pelo chamariz do apelo. O novo nascimento do indivíduo é trocado pela natureza social, e a doutrina e a piedade são substituídas por filosofia e política. Eu sei que sempre é Deus nos chamando, é Deus fazendo um convite para nós, mas é Deus fazendo um convite para nós. E você responde a esse apelo de Deus. E a resposta para Deus é você negando a você mesmo. Não é nos seus méritos. Não é porque o Senhor Jesus te convida, por exemplo, nessa tarde a se arrepender e voltar para Ele, que isso é uma coisa que você está sob o controle. Não, não está sob o controle. Você não tem esse controle. Até porque se você quiser manter esse controle, meu irmão, você não veio para Cristo. Aqueles que vêm para Cristo, eles abrem mão do controle da sua vida por Cristo. É isso que é a pessoa receber a Cristo. E quando você recebe a Cristo com essa proporção, com esse desejo no coração, de que Ele governe a sua vida, Ele te aceita, meu irmão. Agora, na proporção de você meio a meio com Ele, agora é dessa maneira. Não, agora ainda não é o momento, eu preciso esperar alguma coisa. Não, eu preciso esperar resolver meu problema com a mulher, porque eu estou dormindo com a mulher e estou namorando, mas quando eu casar eu vou para Cristo. Mas agora, sabe, eu estou fazendo um negócio legal, mas quando eu parar esse negócio, aí eu vou para Cristo. Mas agora eu não estou numa fase da minha vida que... Então, agora eu vou para... Depois eu vou para Cristo. Então, meu irmão, quando você escutar a voz do Senhor, é hoje.
Escute o que o Espírito está falando hoje. Hoje, talvez amanhã não dê tempo para você. Talvez amanhã não dê tempo para você. Então, a cultivação do velho homem é considerada mais prática do que a criação de um novo homem em Cristo Jesus. Enquanto a paz universal é procurada sem a interposição e o retorno do príncipe da paz. Os apóstolos de Satanás não são donos de bares, boates, negociantes de escravos. Em sua maioria, eles são ministros do Evangelho, ordenados por igreja. A grande maioria. Milhares daqueles que ocupam os púlpitos da igreja moderna não estão mais engajados em apresentar as verdades fundamentais da fé cristã. Eles deixaram de lado a verdade e se entregaram a fábulas. Paulo, na sua segunda carta de Timóteo 4,4, diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, em vez de magnificarem a grandeza e a vileza, porque eu não tenho outro adjetivo para melhor classificar o pecado, que senão a vileza do pecado, e revelarem as suas eternas consequências. Tais ministros minimizam o pecado, por declararem que este é apenas uma ignorância ou uma ausência do bem, em vez de advertirem seus ouvintes, os seus, entre aspas, as suas ovelhas, a fugirem da ira vindoura. Tais ministros tornam Deus um mentiroso. Eles encaminham as suas ovelhas para a ira que virá sobre os pecadores, por declararem que Ele é muito amável e misericordioso, e que por isso mesmo não enviará qualquer das suas criaturas para o tormento eterno. As pessoas têm dificuldades de entender que o inferno é real, que a alma delas serão atormentadas eternamente no inferno. As pessoas têm dificuldade de imaginar que Deus possa fazer isso com um ser humano, tão bom como nós, que ajuda tantas pessoas como nós fazemos. Em vez de declararem que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, tais ministros apenas apresentam Cristo como grande exemplo de homem, que é, e exortam seus ouvintes a seguirem os passos dele. Jesus, o exemplo de bondade, como se Jesus veio para esta terra, que ele mesmo fez, para fazer caridade. Em Colossenses 1 você vai ver que a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, no qual temos que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo é para ele, todas as coisas. Nós temos de afirmar a respeito desses ministros, meu irmão. Nós temos, porque eles estão encaminhando multidões e multidões ao inferno. Romanos 10,3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, à justiça que vem de Deus. A mensagem deles talvez pareça bastante plausível, e seu objetivo digno de louvor. Todavia, lemos a respeito deles. Lemos, e eu posso repetir para você, o que Paulo falou na segunda carta, capítulo 11, nós já lemos. Mas eu vou repetir, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras, e o seu fim que segue a eles será como as obras deles. Além do fato de que centenas de igrejas estão sem líderes que proclamem fielmente todo o conselho de Deus e apresentem o caminho de salvação dele, também temos de encarar o fato de que a maioria das pessoas dessas igrejas provavelmente tem de aprender a verdade por si mesmas. Porque se não é a misericórdia de Deus agir na vida daquelas pessoas ali dentro, se não é a soberania de Deus, meu irmão, se o homem tivesse debaixo das suas decisões
E quando o Senhor traz à tona, através de uma palavra que Deus faz ele ouvir em algum momento, ele acorda e começa a buscar em Deus, a buscar em Cristo, a dobrar seu joelho, clamar para que o Senhor revele a verdade ao seu coração, que o Espírito Santo traga a ele a verdade, a verdadeira luz, que o Espírito Santo comece a demonstrar o quanto ele é pecador, o quanto a justiça de Deus e o juízo de Deus virá sobre o mundo, sobre os pecadores. E nisso ele começa a se entregar totalmente a Deus, porque ele sabe que pelas forças dele é impossível. Por isso o culto familiar, onde uma porção da palavra de Deus deveria ser lida todos os dias, é atualmente, mesmo nos lares de muitos crentes nominais, uma coisa do passado. A Bíblia não é exposta no púlpito, nem lida nos bancos das igrejas. Meus irmãos, isso é tão sério. A falta de temor a Deus chegou de uma maneira nas igrejas que é de partir o coração. Nós não acreditamos na Bíblia. Nós não acreditamos na Bíblia. E eu vou explicar por quê. Porque muitas vezes homens e mulheres estão pregando, falando a palavra de Deus em cima de um púlpito, em cima de um palanque, em cima de um púlpito, que você acha que é a palavra de Deus. As pessoas levantam para ir no banheiro. As pessoas ficam conversando no meio. Outros dormem. Mas não é a palavra de Deus, meu irmão. Se é a palavra de Deus que está sendo pregada, você levanta e vira as costas para Deus. É para Deus que você vira as costas. E quando você está num lugar onde você mesmo diz e recita, onde 2, 3 estiverem reunidos, Jesus disse que ali estaria presente. E se Jesus está presente, nós nos comportamos dessa maneira, num lugar que foi tirado para ser culto de Deus. Eu não estou nem falando, você que não frequenta igreja nenhuma, lá no quintal da sua casa, debaixo da árvore, na sua garagem, onde 2, 3 está reunido, é dessa maneira que você coloca diante de Cristo presente? Do Espírito de Cristo glorificado presente? É dessa maneira? Você não acredita na Bíblia, meu irmão. As pessoas que agem dessa maneira não acreditam na Bíblia. Não acreditam. Neemias, no capítulo 8, eu até preguei sobre isso numa terça-feira, qualquer aí que eu nem lembro. Mas, quando Esdras começou a ler, as pessoas ficaram 8 horas em pé. Porque Esdras estava trazendo de novo a palavra de Deus, a lei de Deus, ao povo. Em pé, escutando exatamente aquilo que Deus estava falando. E nós vamos falar que nós acreditamos na Bíblia? Nós acreditamos naquilo que convém a nós. Então, as exigências de uma época repleta de atividades são inumeráveis, de modo que milhares de crentes têm pouco tempo e menos ainda inclinação de preparar-se para um encontro com Deus. Por isso, a maioria dos que são muito indolentes para investigarem por si mesmos são deixados à mercê daqueles a quem eles, entre aspas, pagam para examinar as Escrituras no lugar deles. Muitos deles negam a sua confiança em Deus por estudarem e exporem os problemas econômicos e sociais e não os que trazem a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, lemos: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, no final, dá em caminhos de morte. Essa a posição estratégica do falso profeta. A posição estratégica do falso profeta é ficar ao lado da porta estreita, apontando a porta larga, tentando nos convencer de que as duas nos levam para o mesmo caminho. Pena que muitos acreditam. Em Mateus 7, 13 a 15, Jesus falou: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, fugi dele, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A semana que vem eu quero falar sobre esse texto, se assim Deus quiser. Porque a Bíblia diz: eles vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles apresentam disfarçados. Eu não estou nem falando
que as pessoas acham que Satanás é um bicho vermelho que tem chifre, 2 chifres, que tem um rabo pontudo, um tridente na mão, feio, solta fogo pela narina e pela boca. É isso que as pessoas acreditam que seja Satanás. Que você não quer nem chegar perto dele, não, meu irmão. Você está enganado. Ele se apresenta como o caminho. Um caminho mais fácil, mas o caminho para você. Termina em morte, é verdade, mas um caminho. É uma ilusão do diabo. O evangelho de Satanás, um caminho de salvação por meio de realizações humanas. Por isso ele fica na frente da porta estreita. Mostrando para você uma porta muito mais larga, dizendo para você que vai para o mesmo lugar. Que é um caminho espaçoso, mas vai para o mesmo lugar. Então a finalidade principal sempre é o homem. Sempre é o homem. Sempre é o homem. E nós lemos em Colossenses 1 mesmo, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Multidões incontáveis são seduzidas e enganadas por esse caminho, devido ao fato de que ele se apropria de uma terminologia religiosa. Recorre às vezes à Bíblia para sustentar a si mesmo, sempre que isso for conveniente aos seus propósitos, é verdade. Como nós já vimos, e defende ideais nobres diante dos homens, sendo proclamado por aqueles que foram graduados em nossas instituições teológicas. Então, parece uma coisa bonita, parece uma coisa real. O sucesso de um falsificador de moedas depende de quão parecida a moeda falsa se torna com a genuína. Então não é uma coisa que berra aos nossos olhos. Pelo contrário, aquilo parece realmente verdadeiro. A heresia não é uma negação completa da verdade, e sim uma perversão da verdade. Esta é a razão porque uma mentira incompleta é mais perigosa do que uma mentira completa. Por isso, quando o pai da mentira sobe ao púlpito, ele não costuma negar abertamente as verdades fundamentais do cristianismo. Pelo contrário, ele as reconhece astutamente e em seguida apresenta uma interpretação errônea e uma falsa aplicação. Como nós já vimos várias vezes. Várias vezes, meu irmão. É só você olhar para a grande maioria dos apóstolos, bispos e apóstolos. Quando o cara fala para mim que ele é apóstolo, da tremedeira do pé até a cabeça. Por exemplo, ele não manifestará uma tolice tão excessiva a ponto de anunciar ousadamente a sua incredulidade em um Deus pessoal. Satanás admite a existência de um Deus pessoal, mas em seguida apresenta uma falsa descrição do caráter desse Deus. Satanás anuncia que Deus é o Pai espiritual de todos os homens, quando as Escrituras nos dizem claramente que somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. A todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Nem todos são filhos de Deus. Nem todo. O universalismo está aí, apontando de uma forma suave. A soteriologia aberta, então, meu irmão, eu vou ter que citar o nome, porque que eu sei que muitas pessoas gostam, mas, viu, antes do Não Julgueis, entra na internet, dá uma olhadinha. O pastor Ed René Kivitz. Eu nem sei a vida desse rapaz. Nem sei. Mas põe aí na internet ele defendendo o universalismo. De uma forma sutil, de uma forma perigosa. Tomara que ele tenha retrocedido. E eu sei que tem muitas pessoas que gosta, curte, põe. É suave. Tem jeito de mestre, doutor, fala bem, conhece a Escritura. Mas tem muitos que conhecem a Escritura muito melhor do que nós. Por exemplo, Satanás conhece a Escritura muito melhor do que nós. Então o fato de eu conhecer a Escritura, meu irmão, não quer dizer nada. Essa é a pior coisa. Você acredita no universalismo? Você acredita que todo mundo é salvo? E passa um ar de bom moço nós passamos. Ah, mas Deus quer que todo mundo seja salvo, eu também quero. Eu quero que todo mundo se salve. Ai, que bonitinho, que amor que eu tenho pelas almas, eu quero que todo mundo se salve. Então eu prego com todo mundo para se salvar. As pessoas querem ser mais amorosas que o próprio Cristo, mais misericordiosas que o próprio Cristo.
mais bondoso que o próprio Cristo. É por isso que Jesus falou ao jovem rico: por que me chamas de bom? Bom é Deus. Bom é Deus. Spurgeon disse o seguinte: discernimento não é a capacidade de diferenciar o certo do errado. Discernimento é o conhecimento de saber a diferença entre aquilo que é certo daquilo que é quase certo. Daquilo que é quase certo. Esse é o problema que parece intransponível para a grande maioria dos que se chamam evangélicos, por causa da dedicação a pastores, a pastoras, a bispos, bispas, apóstolos, semideuses, que depois de apóstolo vem semideus, o substituto de Cristo, grupos musicais e etc. Estão sempre dispostos a fazer certas concessões, estão sempre prontos a defender seus heróis de toda e qualquer crítica, por mais verdadeira que a mesma seja, porque consideram os mesmos inatacáveis, sob a pretensão de que estão pregando o evangelho. E vão sempre questionar: o que você está fazendo? Ele faz isso, aquilo, outro. O que ele está fazendo? Tem um cheirador de Bíblia, tem uns... O cara... mas ele... Então, meu irmão, ele pode ser o que for. Está contra a Escritura? Ele pode ser o Papa, meu irmão. Pode ser o cara mais famoso, mais conhecido. Como disse o apóstolo Paulo, que eu prefiro ficar com as palavras da Bíblia. Pode ser um anjo. Se um anjo descer do céu, pregando outro evangelho que não seja o de Cristo crucificado, que seja amaldiçoado. Ele pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e ditar ela sozinho, sem nada. E já vi pessoas ditar a Bíblia decorada. E da boca daquele cidadão só saía heresia. Então, meu irmão, essas coisas não me chamam mais atenção. Igreja lotada, número de membros, participação em televisão, em rádio. Não é porque eu falo numa rádio, meu irmão. Você tem que ir na Bíblia, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Não me deixe na mentira. Me mostre a verdade, Senhor. Ninguém está acima de Cristo. Ninguém se coloca acima da verdade de Cristo. E Cristo nos prometeu que não nos deixaria no engano. A Ele busca, meu irmão. É a Ele. Não busquem pessoas em rádio, em Alexandre, em qualquer outra pessoa que esteja... Não faça isso para a sua vida. Vai em Cristo, meu irmão. Eu provavelmente, se você andar comigo, eu vou te decepcionar. E muito. E muito. Mas Cristo não vai te decepcionar. Em Cristo não há decepção. Então é a Ele, se apegue a Ele. Vai e fala: Senhor, não me deixe no engano. Eu quero te servir de verdade. Quantas vezes eu clamei a isso no meu quarto, chorando, falei: Senhor, me mostra a Tua verdade. Eu quero viver a Tua verdade. Não a verdade de homens, que eu sei que Deus usa homens, é dessa maneira que Ele escolheu que fosse. Paulo diz que a nós foi dado o ministério da reconciliação, a responsabilidade de falar do seu evangelho. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Tudo isso nós sabemos. Mas existe um Deus que se relaciona intimamente com você. Você é sacerdote. Você, homem e mulher, são sacerdotes. Então você tem a capacidade de escutar o que Deus tem para falar para você. Busque o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Cristo glorificado. Busque na sua vida. Ele disse na tua palavra: eu e você somos maus. Maus se o nosso filho pedir um pão, nós não daríamos uma pedra. Ainda mais o Pai Celestial. Se você pedir o Espírito Santo, Ele vos dará. Peça o Espírito Santo, meu irmão. Peça o Espírito Santo. E além disso, Satanás declara que Deus é extremamente misericordioso e jamais enviará qualquer membro da raça humana para o inferno, quando Deus mesmo afirmou: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, no Apocalipse 20:15. Foi lançado. Já é a profecia, vão ser. Por mais que as pessoas preguem que todos vão se salvar, não vão. Pelo contrário, Jesus disse, eu li para vocês, aí Mateus, a porta é estreita e poucos entrarão por ela, poucos, não a maioria, e nem metade.
É uma multidão? Sim, como o Apocalipse fala, é uma multidão. Mas perto, meu irmão, hoje nós temos 7 bilhões. Mas perto do universo que já se passou é poucos. Porque o próprio Cristo falou que seriam poucos. As pessoas querem orar contra Cristo. Não, meu irmão. Não há possibilidade. Poucos. Não fique impressionado por tamanho de igreja, por número de pessoas, por sinais e milagres. Não fique. Não fique impressionado por isso. Não fique. Jesus escolheu só 12 para começar o ministério dele. Só 12 ele escolheu. Então o Evangelho de Satanás reconhece o Senhor Jesus como o melhor homem que já viveu. Este Evangelho atrai a atenção das pessoas, as obras de compaixão e de misericórdia realizadas por Jesus, a beleza de seu caráter e a sublimidade de seus ensinos. Chico Xavier era um homem bom. Muito bom. Melhor, talvez, do que a grande maioria dos seres humanos. Imagine quantas pessoas esse homem colocou no engano, com a sua doutrina de demônios. E hoje, meu irmão, você vê homens e mulheres cristãos, entre aspas, publicando mensagem de Chico Xavier. Mensagem de Chico Xavier. É um absurdo, meu irmão, um absurdo. Mas deixa pra lá. A sua vida é elogiada, mas a sua obra vicária, que é a obra vicária, substitutiva, substituiu eu e você, é ignorada. A importantíssima obra de expiação na cruz nunca é mencionada, enquanto a sua triunfante ressurreição física dentre os mortos é considerada como uma das credulidades de uma época de superstições. Precisa ter macumba gospel. Tem que ter sacrifício. Tem que ter o frango para você dar para a entidade. Eles tratam Deus dessa maneira. Tem que ter o sacrifício. E Deus exige justiça e não sacrifícios. Justiça e não sacrifícios. Como está escrito em Amós, no capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. E isso, meu irmão, quando você coloca sacrifício acima da graça. Jesus, em Mateus 6,33, diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, não os seus sacrifícios. A sua justiça. O sacrifício já foi feito por mim e por você. O sacrifício que glorifica ao Pai já foi feito. Então este evangelho não contém o sangue da expiação e apresenta um Cristo sem cruz, que é recebido não como Deus manifestado na carne, e sim apenas como o homem ideal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, temos uma passagem bíblica que oferece muito esclarecimento sobre o nosso tema. E essa passagem nos diz, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Satanás cega a mente dos incrédulos por ocultar-lhes a luz do evangelho de Cristo e por substituí-lo pelo seu próprio evangelho. Ele é propriamente chamado de Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, conforme Apocalipse 12:9. Apenas em apelar ao melhor que existe no homem, em exortá-lo a seguir uma vida nobre, Satanás fornece uma plataforma geral, sobre a qual as pessoas de diferentes tons de opinião podem se unir e proclamar esta mensagem comum. E eu cito novamente Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Alguém já disse, com considerável verdade, que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções, meu irmão. O caminho do inferno é pavimentado com boas intenções. Haverá um lago de fogo. Haverá um lago de fogo. Que recomendamos as suas próprias vidas com boas intenções, resoluções honestas, ideais elevados. Então, meu irmão, não adianta nada fazer obra que Cristo não esteja à frente para glorificar a Deus,
porque são obras mortas. Aqueles que eram juntos em seus relacionamentos, corretos em suas transações e caridosos em todos os seus procedimentos. Homens que se orgulhavam de sua integridade, mas que procuravam justificar-se a si mesmos diante de Deus por meio da sua justiça própria. Homens de boa moralidade, misericordiosos, magnânimos, mas que nunca se viram como pecadores, culpados, perdidos, merecedores do inferno e necessitados de um Salvador. Nunca se viram. Se acham bom demais. E por se achar bom demais, eles merecem o céu por aquilo que eles fazem. E eu quero encerrar com a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. E nós sabemos o resumo dessa parábola. Essa parábola de Jesus foi proferida com o objetivo de atingir alguns homens que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele mostra a história de dois tipos de homens diferentes que em um mesmo dia tiveram um mesmo pensamento, que foi de ir até o templo fazer orações. Jesus faz um contraste entre a oração realizada pelo fariseu, que era um religioso da época, e a realizada pelo publicano, que era um cobrador de impostos, que era a pior tipo de pessoas que os judeus detestavam. Por esse fato, era um grupo muito odiado pelas pessoas e até considerado pecador de pior qualidade. E que nós aprendemos com isso, meu irmão? Ter uma religiosidade que não significa que agradamos a Deus. Ter uma religiosidade não significa que agradamos a Deus. Essa parábola mostra-nos claramente que a religiosidade que ostentamos em nossa vida não significa nada para Deus, se não brotar de um coração sincero e se não for de acordo com a vontade de Deus. Se nós observarmos que o fariseu e o publicano tiveram atitudes de religiosos, pois estavam buscando a Deus em oração. Porém, o fariseu, o mais religioso dos dois, é reprovado, pois sua religiosidade e oração eram vazias. O publicano não era considerado um religioso, mas tinha um coração que agradava a Deus. O orgulho religioso mata a nossa vida com Deus. O fariseu mostrou o quanto estava distante de Deus, quando exaltou suas próprias obras como sendo, na visão dele, o motivo de Deus o aceitar em sua presença. Porém, ele apenas mostrou o quanto adorava a si mesmo e não a Deus. Se nós observarmos o trecho que ele fala em Lucas 18:11, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Quantas pessoas falam com elas próprias? Um monólogo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quando Jesus diz que o fariseu orava de si para si, mostra que Deus não ouvia, pois o seu orgulho matara a sua comunhão com Deus. Ter uma visão bíblica de si mesmo é a chave para agradarmos a Deus. O publicano, apesar de não ser autuante religioso, foi até a presença de Deus com uma visão bíblica de si mesmo e de sua situação corrompida de pecador. De cabeça baixa, batia no peito clamando pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. Esse homem mostrou verdadeiro arrependimento e humildade diante da presença santa e gloriosa de Deus. Por isso Jesus disse, ele foi justificado por sua casa, afinal agradar a Deus com um coração verdadeiramente religioso. Ele foi justificado porque Cristo justifica pecadores. Cristo justifica pecadores, não justo. Ele diz, eu venho para quem precisa. Eu vim para quem precisa. Para quem precisa? Para quem não precisa, não. Se você está em cima das suas obras, então não vale nada a obra de Cristo. E agora qual é a sua situação, meu irmão? Você está no caminho que parece direito, mas termina na morte? Ou no caminho estreito que conduz à vida? Você abandonou verdadeiramente o caminho largo que conduz à perdição? O amor de Cristo criou em seu coração ódio e horror por tudo aquilo que é desagradável a Deus? Você tem desejo de que Ele reine sobre você? Você está descansando plenamente na justiça de Cristo e no sangue dele para a sua aceitação diante de Deus? Aqueles que estão confiando em formas exteriores de piedade, de obediência a Deus, como o batismo ou confirmação, aqueles são religiosos porque isto é considerado uma característica de respeitabilidade àquele que frequenta alguma igreja, porque fazê-lo está na moda. Se afaste disso, meu irmão. Eu encerro porque já passou o horário. Lucas 13:3 diz o Senhor, se não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis. Arrepender significa odiar o pecado, sentir tristeza por causa do pecado e converter-se dele. É o resultado da obra do Espírito Santo em tornar o coração contrito diante de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, não veio ao mundo para salvar seu povo nos pecados deles, e sim para salvá-los dos pecados deles. Mateus 1:21. É claro quando o anjo diz a Maria: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não nos seus pecados, mas dos seus pecados. Então, meu irmão, a Bíblia é diferente de música gospel. Isaías 55:7 diz: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você precisa de perdão? Venha a Cristo. Ele perdoa pecadores arrependidos. Porque tu és santo, santo, para te adorar, Senhor, de todo o meu coração. Eu estou encerrando, meus irmãos. Agradeço o Dé. Mais uma vez, Dé, obrigado. E que o Senhor continue abençoando vocês nessa tarde. E amanhã, se você puder, esteja conosco a partir das 9 da manhã. Fernão Pompeu de Camargo, 190. Sábado, com o pastor Roger em Sumaré, 7h30. Entra no site comunidadegenuína.com, veja o endereço, 19h30. E aqueles que estão em Campinas, temos oração a partir das 20 horas na segunda-feira. Segunda-feira tem em Sumaré, com o pastor Roger, e segunda-feira para as pessoas de Campinas tem oração. Eu estou lá, de joelho dobrado, a partir das 8 horas, nós com um grupo de intercessão. Esteja conosco, que o Senhor seja glorificado essa tarde em nossas vidas. Amém. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.